E hoje, gente, agora aqui no nosso quadro de Direito, né, nós vamos falar sobre a conquista do voto feminino no Brasil. E a nossa convidada é a advogada, né, e professora Maísa Nodari, que vai contar um pouco pra gente da sua história, como ocorreu. E claro, vocês de casa quiserem participar com a gente aí, mandando pergunta, falando também sobre essa conquista, 45-9925-4747. Boa tarde, Maísa, bem-vinda. Obrigada, Mauro. Um prazer estar aqui com você sempre. Então, vamos falar um pouquinho dessa conquista que foi tão importante e é tão importante até hoje, né? Queria que você contasse pra gente como que ocorreu essa conquista do voto feminino no Brasil, porque até então, lá não podia as mulheres votarem, não tinham esse direito, né? Mulheres por muitos anos não eram consideradas quase como nem gente, né? Então, evoluímos, ainda temos muito a evoluir. Mas, de fato, é uma data a ser comemorada, sim, né? Não só pelas mulheres, mas por toda a sociedade, né? Então, vamos lá. Dia 24 de fevereiro de 1932 foi publicado o decreto assinado pelo, então, presidente Getúlio Vargas, que instituiu o Código Eleitoral. Então, no Código Eleitoral se criou a Justiça Eleitoral, tal como ela é hoje, né? Um órgão do Judiciário, e se estabeleceu o direito ao voto para pessoas maiores de 21 anos, independentemente do sexo. Então, isso foi uma vitória muito grande, mas nem tudo são flores, né? O que acontece, Mauro? As mulheres que queriam votar, elas precisavam ser alfabetizadas e exercer uma atividade remunerada. E aí, o que acontece? Nesta época, nós ainda tínhamos uma legislação no Brasil que estabelecia que a mulher, para ela poder trabalhar e estudar, ela precisava ter autorização do marido ou do pai. Então, vamos pensar aqui quantas foram as mulheres que conseguiram tudo isso, votar, né? O direito ao voto feminino no Brasil, sem nenhum critério de diferenciação, ele só foi consolidado no país em 1985. É ontem, se a gente parar para pensar na história, né? E aí as pessoas falam assim, nossa, mas o Getúlio Vargas, né, é tão polêmico, né, por ser autoritarista, né, ditador e tudo mais, como assim que foi ele que instituiu? Não foi uma ideia dele, né, Mauro? Sofreu muita pressão de movimentos feministas que foram chamados até de sufragistas. Até fica uma dica aqui para assistir um filme bem legal que chama As Sufragistas, que conta a história de mulheres que conquistaram o voto no Reino Unido, mas tudo aconteceu de maneira muito parecida aqui no Brasil. Então, em 1922, então 10 anos antes, uma mulher chamada Berta Lutz, que merece visibilidade, né? A gente precisa estudar sobre ela, criou o que a gente conhece hoje por Federação Brasileira de Progresso Feminino. Então, uma das pautas era, de fato, o direito que as mulheres deveriam ter de serem consideradas cidadãs. E o exercício da cidadania passa pelo voto. Então, 10 anos depois, as mulheres foram incluídas na lei como, olha, a gente deixa vocês votarem, mas vocês precisam ser alfabetizadas e exercer uma atividade remunerada. E assim, mas aconteceu vários impactos, né, assim, nessa data de 1932, né, movimentos feministas também na época, mas qual que foram outras mudanças possíveis que vieram juntos ali também? Veja, Mauro, quando as mulheres, tem um fato curioso que diz que 2 anos antes, o estado do Rio Grande do Norte já tinha colocado na sua legislação interna a possibilidade de mulheres votarem. Então, a primeira mulher que votou no Brasil foi uma nordestina, né, lá no Rio Grande do Norte. Só depois isso se tornou, né, uma possibilidade nacional a partir de 1932, que entrou em vigor em 1933. Mas o que acontece? E isso a gente faz em muitos debates, quando a gente fala de violência política e de muitas outras coisas. Foi a passos lentos? Foi. Nem todas as mulheres podiam votar? Não. Mas foi um grande avanço, né? Porque muitas mulheres começaram a se sentir motivadas a preencher os requisitos para poder votar. Então, buscaram alfabetização, buscaram lutar pelo direito de estudar, de trabalhar fora, para poder, a passos lentos, exercer sua cidadania. Porque a gente vê muito isso, Mauro, quando a gente, principalmente em época eleitoral, muitas mulheres acham que aquilo não é um espaço que é para elas, sabe? Ah, não, nem vou atrás, não vale a pena, nem vou me envolver com isso daí. É como se o espaço público não fosse para elas. Então, isso foi um marco histórico muito importante para que as mulheres comecem, né, como diz a minha avó, a se mexer, né, entre elas para conquistar vários direitos. E isso repercute em inúmeras situações. Por quê?
Porque legislação que protege direitos de mulheres são pensadas por mulheres. Então, as mulheres precisam ocupar esse espaço. Então, teve até um fato curioso, na Assembleia Constituinte, que teve antes de 1988, quando foi elaborada a nossa Constituição, que o Brasil se torna, de fato, uma república democrática e tudo mais, houve um fenômeno conhecido por lobby do batom. O que é esse lobby do batom? Era a bancada feminina que fez parte da elaboração da Constituição, que brigou para que alguns direitos fossem colocados na Constituição, como, por exemplo, o direito ao voto sem nenhuma diferença, né? Independente se a pessoa é alfabetizada ou não, se a pessoa exerce atividade remunerada ou não, né? Só com o critério de idade. Do marido também. Sem precisar autorização do marido. Se colocou na Constituição também a igualdade de responsabilidade entre pai e mãe dentro da família, né? Coloca lá o poder familiar e não só o pátrio poder, como se fosse sempre o homem o chefe do lar, e sim uma divisão de responsabilidades e de autoridade. O direito à licença maternidade de 120 dias, o direito a um regime de previdência, o direito à amamentação. Então, várias conquistas de mulheres que hoje a gente exerce sem nem pensar de onde vieram, nos eram negadas e só foram conquistadas a partir do momento que as próprias mulheres começaram a fazer parte do universo político. Mas isso também reforça também o trabalho da legislação, né? E proporcionar o direito igualitário tanto para os homens quanto para as mulheres ali naquela época, né? Exatamente, porque as mulheres, elas eram consideradas, Mauro, a gente brinca, né? Até quando eu estou dando aula lá na PUC, eu falo, olha, a gente não era nem gente, não era um ser autônomo, assim, precisava de autorização para tudo. Até circulou na internet, não sei se você viu tempos atrás, uma foto de um passaporte do início do século, em que está escrito no passaporte por uma autoridade pública que ele conferiu e que aquela mulher realmente tinha autorização do marido para poder viajar. Então não basta uma autorização do Estado, precisa autorização do seu marido e aquelas que não eram casadas, né, do seu pai e da sua mãe. Então, mulheres não podiam ter conta em banco, não poderiam fazer um contrato de trabalho, de aluguel, comprar, vender, ser dona de alguma coisa, herdeiras. Então, a passos lentos nós fomos conquistando espaço. E hoje, assim, pelo menos pela lei, nós temos o que a gente chama de igualdade formal. Ou seja, temos os mesmos direitos que os homens. Agora, uma coisa é o que está escrito na lei, né? Outra coisa é o que acontece na realidade, como, por exemplo, a igualdade de salário. Se uma mulher e um homem exercem a mesma função e têm a mesma qualificação, é obrigatório que o salário seja igual. Mas a gente sabe que isso não acontece. Não é bem assim, né? E o que foi mais essa Federação Brasileira, né, pelo Progresso Feminino? O que foi isso? Foi a primeira organização feminista registrada no Brasil, formalizada, sabe? Então, as pautas dessas mulheres que começaram a se movimentar, por isso que eu sempre brinco, né? Até quando eu vim aqui eu sempre falo isso. As grandes mudanças, Mauro, elas não acontecem de cima para baixo, né? Da cúpula de poder para as pessoas, elas partem das pessoas. Então, mulheres que iam se encontrando, vamos pensar na nossa região aqui, ali numa roda de chimarrão, começam a conversar e ver aquilo que elas acham que não é adequado, que não tá bom, que precisa mudar, começam a se movimentar. E isso quem encabeçou no Brasil foi a Berta Lutz, que é uma mulher importantíssima, né? Para todas nós mulheres, deveríamos conhecer a história dela. E, de fato, ela institucionalizou formalmente uma pessoa jurídica de movimento feminista que buscava conquista de inúmeras situações, como, por exemplo, o direito à creche. Para que as mulheres pudessem trabalhar, elas precisam que alguém cuide dos seus filhos. O Estado precisa fornecer isso. Elas sofreram muito mal, porque mulheres que no início dessas discussões diziam que queriam deixar seus filhos com alguém para poder trabalhar, elas eram mal vistas. Você não é mãe, você não presta, você não ama seu filho, você não está cumprindo o papel, né, que deveria. Então, essa federação para o progresso feminino foi muito importante. E é importante também a gente destacar, né, mas que através desses movimentos, as mulheres também foram conquistando seu espaço ali, como, por exemplo, também a ir para uma universidade, estudar também, né? Exatamente, uma graduação. Conquistar o direito a estudar, a poder se formar, porque olha que engraçado, né, para não dizer trágico. As mulheres podiam votar, mas elas precisavam estar alfabetizadas, mas elas não podiam estudar.
Então é como se, né, eu te dou com uma mão e te tiro com a outra, né? Então, hoje mesmo, né, se a gente observar, a gente ainda tem, apesar desses direitos estarem garantidos na lei, a gente tem uma adesão muito baixa de mulheres na política. Vamos pensar aqui, Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu, me corrija se eu estiver errada, mas eu não conheço nenhuma dessas cidades que já teve uma prefeita mulher, né? E por que não? Acho que teve em Santa Terezinha de Itaipu uma prefeita. Aqui perto, isso, indo para Foz do Iguaçu, mas são poucos. Mas quando que as mulheres conseguiram esse direito de poder serem candidatas também, não só votarem? Também nessa mesma época, cumprindo muitos requisitos, né? Bem mais requisitos. Muitos requisitos, né? Mas, além disso, né, se a gente pensar no Poder Executivo, no Poder Legislativo também, tem poucas mulheres que são vereadoras, deputadas. Elas têm um pouco de medo ou, de repente, as outras mulheres não estão apoiando tantas mulheres? O que acontece? Porque a gente sabe que tem espaço para elas têm os mesmos direitos, mesmo quantidade, mas muitas não vão atrás, né? Até assim, ó, a lei eleitoral, Mauro, estabelece que é obrigatório que todo partido político tenha o que a gente chama de cota de diversidade de gênero. As pessoas falam que é cota de mulher, não é cota de mulher, né? Que tem que ter 30% de mulheres. Não, pode ser que seja 70% mulheres, mas tem que ter 30% de homens. Então é 30% de diversidade. A lei estabelece isso, mas o que acontece, Mauro, é que a gente ainda está dentro de uma cultura absolutamente machista e patriarcal, em que muitas mulheres entendem que aquilo não é um lugar para elas, né? Ou que elas são incapazes, ou que elas não têm nada para contribuir, né? Ou acham, eu não entendo muito disso. Não entendo muito disso, política não é para mim, a gente precisa desmistificar isso. Política é o nosso dia a dia. É desde a multa do trânsito até o meu direito a um internamento, uma cirurgia da minha cabeça pelo SUS, né? É o nosso dia a dia. Então, o que a gente precisa, de verdade, é desses espaços de discussão, como o seu programa, como as rodas de chimarrão, em que a gente consiga ter consciência de tudo que ainda precisa ser mudado e começar a se movimentar para isso mudar. Porque é o que eu acabei de dizer. Todas as mudanças significativas, elas não partiram do poder para a população. Elas partiram da população para que o poder, né, legislativo, executivo, até mesmo o judiciário, garanta esses direitos. Além disso também, né, mas eu estava falando aí do trabalho, além disso, ocupar cargos era impossíveis, né, tipo assim, como juiz, advogadas, médicas, assim por diante, era muito difícil ter uma mulher ali. Muito difícil, e até hoje, Mauro, a gente escuta essas coisas. Então, eu já passei por isso muitas vezes, de chegar no fórum e ouvir de colegas advogados, ou uma vez até de um juiz, que eu era só uma menina. O que significa ser só uma menina? Será que eu não tenho capacidade intelectual só porque eu sou uma mulher jovem? Né? Ninguém vê o tanto de tempo que eu estudo, né? E médicas, né? Tem uma colega médica, até estava falando com ela hoje, sobre isso, de não raras vezes ela tá de plantão e as pessoas chegarem e falarem assim, mas é que eu confio muito mais no homem porque mulher é muito emotiva. Então, a gente escuta com frequência esses discursos, Mauro. Então, é uma questão cultural, né? Que a gente não pode admitir. E eu não estou falando que é para sair brigando com todo mundo, mas é uma questão de se indignar mesmo e de tentar mostrar que as coisas não são dessa forma, né? Que a gente pode sim ocupar o espaço, que a gente tem competência, que a gente está em igualdade de condições. Maísa, e agora, o que podemos dizer assim que é o maior desafio do direito? As mulheres também ajudarem esse combate à violência doméstica e casos de abuso que a gente tem visto tanto, a gente fala tanto sobre feminicídio, mas todo dia a gente vê isso ainda. Que ainda tem medo de denunciar ou de falar sobre isso e a gente vê os números aí, né? É mais um reflexo cultural, Mauro, né? Assim como muita gente pensa que bater em criança é certo porque está educando, muitas pessoas entendem que bater em mulher é aceitável, ou porque ela não se comportou, ou porque ela traiu, ou porque ela usa uma roupa diferente. Ele acha que é certo isso, né? Ele acha que é normal, então concordar em fazer isso também. Não raras vezes, Mauro, a gente escuta nos processos no fórum, ela precisava de um corretivo, eu dei um corretivo nela. Então, é muito difícil, assim, ó, mulheres em muitas sociedades, Mauro, e aqui na nossa região isso não é diferente,
em muitos contextos, são vistas como propriedade masculina mesmo, sabe? Aí surge aquelas frases, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Quando a mulher quer terminar um relacionamento, né? Não se dá para ela uma autonomia de viver como ela quiser, de fazer o que ela quer, de trabalhar com o que ela gosta, ou até mesmo de não trabalhar. Existem mulheres que fazem uma escolha por não trabalhar. E isso tem que ser respeitado, né? Quando isso não prejudica a economia doméstica e tudo mais. O problema é que muitas vezes a escolha delas é cortada, ceifada, no sentido de, você quer trabalhar? Não, você não vai, você vai ficar dentro de casa, porque eu não vou pagar ninguém para cuidar dos nossos filhos, cuida você. E aí os sonhos dela, as perspectivas, os projetos e a sua própria autonomia vai por água abaixo. Porque muitas mulheres, Mauro, justamente por não estudarem, não trabalharem fora, elas estão num relacionamento absolutamente tóxico, abusivo e violento, e elas não têm como sair dali porque elas não têm como se manter. Então é um instrumento de poder. Ela não tem como se virar, ela não está entendendo o mundo lá fora, porque não deixaram ela viver lá com essas ameaças aí também, né? Mas as pessoas têm que denunciar, a gente tem que falar sobre isso, né? Ir atrás dos seus direitos, conversar também, né? O Brasil, Mauro, tem uma das leis mais modernas do mundo de proteção às mulheres, né? A gente precisa fazer uso dessa lei, não só a Lei Maria da Penha, né? Mas existe toda uma gama de legislação trabalhista, de prevenção a assédio moral e sexual contra mulheres no ambiente de trabalho, legislações previdenciárias que garantem a aposentadoria para mulheres em algumas situações, ou até mesmo um auxílio, né, de quando ela sofre violência, possibilidade dela ser transferida do ambiente de trabalho se a empresa tem mais de uma sede. Existem várias leis de proteção. O que a gente precisa é que as pessoas se apropriem disso, porque conhecimento é poder, né, Mauro? Quando as pessoas sabem que têm esses direitos, por isso que é importante consultar sempre, né, um advogado ou uma advogada de sua confiança. As pessoas no Brasil têm a cultura de só chamar advogado quando dá ruim, né? Não fazer, né, Não se preparar, não entender das leis, né? Exatamente. Porque ela tem que entender que o agressor da vítima ali também, ela pode pedir para não se aproximar. Tem várias leis ali. Eu queria até que você desse umas orientações para as mulheres que estão assistindo a gente para não ter medo de denunciar, porque tem muitos casos que elas denunciam, vão lá, prende e daí ela vai lá, manda soltar. Aí a gente vê esses números aumentando. Por quê? Tem uma frase que eu gosto muito, Maura, ela é muito triste, mas ela é muito real. O feminicídio é o único crime que avisa que vai acontecer. Nenhuma mulher sabe quando ela vai ser estuprada, assaltada, vítima de estelionato, nada. Agora, o feminicídio, ele não vem sozinho. Então, existe uma série de crimes anteriores, uma ameaça, uma lesão corporal, um estupro, um relacionamento abusivo, tóxico. Então, tudo isso são alertas. Eu, não raras vezes, Mauro, isso me dói muito, mas eu já tive que falar para minha cliente, você está sendo avisada. O feminicídio avisa que vai acontecer, você está sendo avisada. Não é eu que estou avisando, é o agressor que está avisando que ele vai praticar. Ali, tá tudo, né? Então, não deixe o espiral ficar cada vez mais estreito. É necessário que se faça a denúncia. Hoje a gente tem medidas protetivas que são eficazes pela Lei Maria da Penha. E, inclusive, se houver o descumprimento dessas medidas protetivas, existe o crime de descumprimento de medida protetiva que gera a prisão imediata do agressor. E isso funciona, Mauro. Né? Hoje em dia existe o botão do pânico, que é um aplicativo de celular, que a mulher pode chamar a polícia ali e tem localizador, a polícia consegue saber onde ela está. Existe uma série de situações que o Estado está gerando um aparelhamento de proteção de mulheres. Então, o que a gente precisa é ter coragem e principalmente rede de apoio. É isso aí. Rede de apoio e conversar. Gente, mas se deixar, a gente vai ficar, esse assunto vai longe, porque vocês têm direito, tem que ir atrás, tem que conversar. Tá ali, eu vou deixar o Insta também da Maísa, de repente você tá em dúvida, quer perguntar alguma coisa que vocês não quiseram mandar pra gente, quer perguntar direto pra ela também, pode interagir lá, que com certeza ela vai ajudar. Gratidão. Imagina. Obrigado. E vem contar do seu livro. E hoje, gente, agora aqui no nosso quadro de Direito, né, nós vamos falar sobre a conquista do voto feminino no Brasil. E a nossa convidada é a advogada, né, e professora Maísa Nodari, que vai contar um pouco pra gente da sua história, como ocorreu. E, claro, vocês de casa quiserem participar com a gente aí, mandando pergunta, falando também sobre essa conquista,
45-9925-4747. Boa tarde, Maísa. Bem-vinda. Obrigada, Mauro. Um prazer estar aqui com você sempre. Então, vamos falar um pouquinho dessa conquista que foi tão importante e é tão importante até hoje, né? Queria que você contasse pra gente como que ocorreu essa conquista do voto feminino no Brasil, porque até então lá não podia as mulheres votarem, não tinham esse direito, né? Mulheres por muitos anos não eram consideradas quase como nem gente, né? Então, evoluímos, ainda temos muito a evoluir. Mas, de fato, é uma data a ser comemorada, sim, né? Não só pelas mulheres, mas por toda a sociedade, né? Então, vamos lá. Dia 24 de fevereiro de 1932 foi publicado o decreto assinado pelo, então, presidente Getúlio Vargas, que instituiu o Código Eleitoral. Então, no Código Eleitoral se criou a Justiça Eleitoral, tal como ela é hoje, né? Um órgão do Judiciário, e se estabeleceu o direito ao voto para pessoas maiores de 21 anos, independentemente do sexo. Então, isso foi uma vitória muito grande, mas nem tudo são flores, né? O que acontece, Mauro? As mulheres que queriam votar, elas precisavam ser alfabetizadas e exercer uma atividade remunerada. E aí, o que acontece? Nesta época, nós ainda tínhamos uma legislação no Brasil que estabelecia que a mulher, para ela poder trabalhar e estudar, ela precisava ter autorização do marido ou do pai. Então, vamos pensar aqui quantas foram as mulheres que conseguiram tudo isso, votar, né? O direito ao voto feminino no Brasil, sem nenhum critério de diferenciação, ele só foi consolidado no país em 1985. É ontem, se a gente parar para pensar na história, né? E aí as pessoas falam assim, nossa, mas o Getúlio Vargas, né, tão polêmico, né, por ser autoritarista, né, ditador e tudo mais, como assim que foi ele que instituiu? Não foi uma ideia dele, né, Mauro? Sofreu muita pressão de movimentos feministas que foram chamados até de sufragistas. Até fica uma dica aqui para assistir um filme bem legal que chama As Sufragistas, que conta a história de mulheres que conquistaram o voto no Reino Unido, mas tudo aconteceu de maneira muito parecida aqui no Brasil. Então, em 1922, então 10 anos antes, uma mulher chamada Berta Lutz, que merece visibilidade, né? A gente precisa estudar sobre ela, criou o que a gente conhece hoje por Federação Brasileira de Progresso Feminino. Então, uma das pautas era, de fato, o direito que as mulheres deveriam ter de serem consideradas cidadãs. E o exercício da cidadania passa pelo voto. Então, 10 anos depois, as mulheres foram incluídas na lei como, olha, a gente deixa vocês votarem, mas vocês precisam ser alfabetizadas e exercer uma atividade remunerada. E assim, mas aconteceu vários impactos, né, assim, nessa data de 1932, né? Movimentos feministas também na época, mas qual que foram outras mudanças possíveis que vieram juntos ali também? Veja, Mauro, quando as mulheres... Até tem um fato curioso que diz que 2 anos antes, o estado do Rio Grande do Norte já tinha colocado na sua legislação interna a possibilidade de mulheres votarem. Então, a primeira mulher que votou no Brasil foi uma nordestina, né, lá no Rio Grande do Norte. Só depois isso se tornou, né, uma possibilidade nacional a partir de 1932, que entrou em vigor em 1933. Mas o que acontece? E isso a gente faz em muitos debates, quando a gente fala de violência política e de muitas outras coisas. Foi a passos lentos? Foi. Nem todas as mulheres podiam votar? Não. Mas foi um grande avanço, né? Porque muitas mulheres começaram a se sentir motivadas a preencher os requisitos para poder votar. Então, buscaram alfabetização, buscaram lutar pelo direito de estudar, de trabalhar fora, para poder, a passos lentos, exercer sua cidadania. Porque a gente vê muito isso, Mauro, quando a gente, principalmente em época eleitoral, muitas mulheres acham que aquilo não é um espaço que é para elas, sabe? Ah, não, nem vou atrás, não vale a pena, nem vou me envolver com isso daí. É como se o espaço público não fosse para elas. Então, isso foi um marco histórico muito importante para que as mulheres comecem, né, como diz a minha avó, a se mexer, né, entre elas para conquistar vários direitos. E isso repercute em inúmeras situações. Por quê? Porque legislação que protege direitos de mulheres são pensadas por mulheres. Então, as mulheres precisam ocupar esse espaço. Então, teve até um fato curioso na Assembleia Constituinte, que teve antes de 1988, quando foi
elaborada a nossa Constituição, que o Brasil se torna de fato uma república democrática e tudo mais, houve um fenômeno conhecido por lobby do batom. O que é esse lobby do batom? Era a bancada feminina que fez parte da elaboração da Constituição, que brigou para que alguns direitos fossem colocados na Constituição, como, por exemplo, o direito ao voto sem nenhuma diferença, né? Independente se a pessoa é alfabetizada ou não, se a pessoa exerce atividade remunerada ou não, né? Só com o critério de idade. Do marido também. Sem precisar autorização do marido. Se colocou na Constituição também a igualdade de responsabilidade entre pai e mãe dentro da família, né? Coloca lá o poder familiar e não só o pátrio poder, como se fosse sempre o homem o chefe do lar, e sim uma divisão de responsabilidades e de autoridade. O direito à licença maternidade de 120 dias, o direito a um regime de previdência, o direito à amamentação. Então, várias conquistas de mulheres que hoje a gente exerce sem nem pensar de onde vieram, nos eram negadas e só foram conquistadas a partir do momento que as próprias mulheres começaram a fazer parte do universo político. Mas isso também reforça também o trabalho da legislação, né? E proporcionar o direito igualitário tanto para os homens quanto para as mulheres ali naquela época, né? Exatamente, porque as mulheres, elas eram consideradas, Mauro, a gente brinca, né? Até quando eu estou dando aula lá na PUC, eu falo, olha, a gente não era nem gente, não era um ser autônomo, assim, precisava de autorização para tudo. Até circulou na internet, não sei se você viu tempos atrás, uma foto de um passaporte do início do século, em que está escrito no passaporte por uma autoridade pública que ele conferiu e que aquela mulher realmente tinha autorização do marido para poder viajar. Então não basta uma autorização do Estado, precisa autorização do seu marido e aquelas que não eram casadas, né, do seu pai e da sua mãe. Então, mulheres não podiam ter conta em banco, não poderiam fazer um contrato de trabalho, de aluguel, comprar, vender, ser dona de alguma coisa, herdeiras. Então, a passos lentos nós fomos conquistando espaço. E hoje, assim, pelo menos pela lei, nós temos o que a gente chama de igualdade formal. Ou seja, temos os mesmos direitos que os homens. Agora, uma coisa é o que está escrito na lei, né? Outra coisa é o que acontece na realidade, como, por exemplo, a igualdade de salário. Se uma mulher e um homem exercem a mesma função e têm a mesma qualificação, é obrigatório que o salário seja igual. Mas a gente sabe que isso não acontece. Não é bem assim, né? E o que foi mais essa Federação Brasileira, né, pelo Progresso Feminino? O que foi isso? Foi a primeira organização feminista registrada no Brasil, formalizada, sabe? Então, as pautas dessas mulheres que começaram a se movimentar, por isso que eu sempre brinco, né? Até quando eu vim aqui eu sempre falo isso. As grandes mudanças, Mauro, elas não acontecem de cima para baixo, né? Da cúpula de poder para as pessoas, elas partem das pessoas. Então, mulheres que iam se encontrando, vamos pensar na nossa região aqui, ali numa roda de chimarrão, começam a conversar e ver aquilo que elas acham que não é adequado, que não tá bom, que precisa mudar, começam a se movimentar. E isso quem encabeçou no Brasil foi a Berta Lutz, que é uma mulher importantíssima, né? Para todas nós mulheres, deveríamos conhecer a história dela. E, de fato, ela institucionalizou formalmente uma pessoa jurídica de movimento feminista que buscava conquista de inúmeras situações, como, por exemplo, o direito à creche. Para que as mulheres pudessem trabalhar, elas precisam que alguém cuide dos seus filhos. O Estado precisa fornecer isso. Elas sofreram muito mal, porque mulheres que no início dessas discussões diziam que queriam deixar seus filhos com alguém para poder trabalhar, elas eram mal vistas. Você não é mãe, você não presta, você não ama seu filho, você não está cumprindo o papel, né, que deveria. Então, essa federação para o progresso feminino foi muito importante. E é importante também a gente destacar, né, mas que através desses movimentos, as mulheres também foram conquistando seu espaço ali, como, por exemplo, também a ir para uma universidade, estudar também, né? Exatamente, uma graduação. Conquistar o direito a estudar, a poder se formar, porque olha que engraçado, né, para não dizer trágico. As mulheres podiam votar, mas elas precisavam estar alfabetizadas, mas elas não podiam estudar. Então, é como se, né, eu te dou com uma mão e te tiro com a outra, né? Então, hoje mesmo, né, se a gente observar, a gente ainda tem, apesar desses direitos estarem garantidos na lei, a gente tem
uma adesão muito baixa de mulheres na política. Vamos pensar aqui, Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu, me corrija se eu estiver errada, mas eu não conheço nenhuma dessas cidades que já teve uma prefeita mulher, né? E por que não? Acho que teve em Santa Terezinha de Itaipu uma prefeita. Aqui perto, isso, indo para Foz do Iguaçu, mas são poucos. Mas quando que as mulheres conseguiram esse direito de poder serem candidatas também, não só votarem? Também nessa mesma época, cumprindo muitos requisitos, né? Bem mais requisitos. Muitos requisitos, né? Mas, além disso, né, se a gente pensar no Poder Executivo, no Poder Legislativo também, tem poucas mulheres que são vereadoras, deputadas. Elas têm um pouco de medo ou, de repente, as outras mulheres não estão apoiando tantas mulheres? O que acontece? Porque a gente sabe que tem espaço para elas têm os mesmos direitos, mesmo quantidade, mas muitas não vão atrás, né? Até assim, ó, a lei eleitoral, Mauro, estabelece que é obrigatório que todo partido político tenha o que a gente chama de cota de diversidade de gênero. As pessoas falam que é cota de mulher, não é cota de mulher, né? Que tem que ter 30% de mulheres. Não, pode ser que seja 70% mulheres, mas tem que ter 30% de homens. Então é 30% de diversidade. A lei estabelece isso, mas o que acontece, Mauro, é que a gente ainda está dentro de uma cultura absolutamente machista e patriarcal, em que muitas mulheres entendem que aquilo não é um lugar para elas, né? Ou que elas são incapazes, ou que elas não têm nada para contribuir, né? Ou acham, eu não entendo muito disso. Não entendo muito disso, política não é para mim, a gente precisa desmistificar isso. Política é o nosso dia a dia. É desde a multa do trânsito até o meu direito a um internamento, uma cirurgia da minha cabeça pelo SUS, né? É o nosso dia a dia. Então, o que a gente precisa, de verdade, é desses espaços de discussão, como o seu programa, como as rodas de chimarrão, em que a gente consiga ter consciência de tudo que ainda precisa ser mudado e começar a se movimentar para isso mudar. Porque é o que eu acabei de dizer. Todas as mudanças significativas, elas não partiram do poder para a população. Elas partiram da população para que o poder, né, legislativo, executivo, até mesmo o judiciário, garanta esses direitos. Além disso também, né, mas eu estava falando aí do trabalho, além disso, ocupar cargos era impossíveis, né, tipo assim, como juiz, advogadas, médicas, assim por diante, era muito difícil ter uma mulher ali. Muito difícil, e até hoje, Mauro, a gente escuta essas coisas. Então, eu já passei por isso muitas vezes, de chegar no fórum e ouvir de colegas advogados, ou uma vez até de um juiz, que eu era só uma menina. O que significa ser só uma menina? Será que eu não tenho capacidade intelectual só porque eu sou uma mulher jovem? Né? Ninguém vê o tanto de tempo que eu estudo, né? E médicas, né? Tem uma colega médica, até estava falando com ela hoje, sobre isso, de não raras vezes ela tá de plantão e as pessoas chegarem e falarem assim, mas é que eu confio muito mais no homem porque mulher é muito emotiva. Então, a gente escuta com frequência esses discursos, Mauro. Então, é uma questão cultural, né? Que a gente não pode admitir. E eu não estou falando que é para sair brigando com todo mundo, mas é uma questão de se indignar mesmo e de tentar mostrar que as coisas não são dessa forma, né? Que a gente pode sim ocupar o espaço, que a gente tem competência, que a gente está em igualdade de condições. Maísa, e agora, o que podemos dizer assim que é o maior desafio do direito? As mulheres também ajudarem esse combate à violência doméstica e casos de abuso que a gente tem visto tanto, a gente fala tanto sobre feminicídio, mas todo dia a gente vê isso ainda. Que ainda tem medo de denunciar ou de falar sobre isso e a gente vê os números aí, né? É mais um reflexo cultural, Mauro, né? Assim como muita gente pensa que bater em criança é certo porque está educando, muitas pessoas entendem que bater em mulher é aceitável, ou porque ela não se comportou, ou porque ela traiu, ou porque ela usa uma roupa diferente. Ele acha que é certo isso, né? Ele acha que é normal, então concordar em fazer isso também. Não raras vezes, Mauro, a gente escuta nos processos no fórum, ela precisava de um corretivo, eu dei um corretivo nela. Então, é muito difícil, assim, ó, mulheres em muitas sociedades, Mauro, e aqui na nossa região isso não é diferente,
em muitos contextos são vistas como propriedade masculina mesmo, sabe? Aí surge aquelas frases, se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Quando a mulher quer terminar um relacionamento, né? Não se dá para ela uma autonomia de viver como ela quiser, de fazer o que ela quer, de trabalhar com o que ela gosta, ou até mesmo de não trabalhar. Existem mulheres que fazem uma escolha por não trabalhar. E isso tem que ser respeitado, né? Quando isso não prejudica a economia doméstica e tudo mais. O problema é que muitas vezes a escolha delas é cortada, ceifada, no sentido de, você quer trabalhar? Não, você não vai, você vai ficar dentro de casa, porque eu não vou pagar ninguém para cuidar dos nossos filhos, cuida você. E aí os sonhos dela, as perspectivas, os projetos e a sua própria autonomia vai por água abaixo. Porque muitas mulheres, Mauro, justamente por não estudarem, não trabalharem fora, elas estão num relacionamento absolutamente tóxico, abusivo e violento, e elas não têm como sair dali porque elas não têm como se manter. Então é um instrumento de poder. Ela não tem como se virar, ela não está entendendo o mundo lá fora, porque não deixaram ela viver lá com essas ameaças aí também, né? Mas as pessoas têm que denunciar, a gente tem que falar sobre isso, né? Ir atrás dos seus direitos, conversar também, né? O Brasil, Mauro, tem uma das leis mais modernas do mundo de proteção às mulheres, né? A gente precisa fazer uso dessa lei, não só a Lei Maria da Penha, né? Mas existe toda uma gama de legislação trabalhista, de prevenção a assédio moral e sexual contra mulheres no ambiente de trabalho, legislações previdenciárias que garantem a aposentadoria para mulheres em algumas situações, ou até mesmo um auxílio, né, de quando ela sofre violência, possibilidade dela ser transferida do ambiente de trabalho se a empresa tem mais de uma sede. Existem várias leis de proteção. O que a gente precisa é que as pessoas se apropriem disso, porque conhecimento é poder, né, Mauro? Quando as pessoas sabem que têm esses direitos, por isso que é importante consultar sempre, né, um advogado ou uma advogada de sua confiança. As pessoas no Brasil têm a cultura de só chamar advogado quando dá ruim, né? Não fazer, né, Não se preparar, não entender das leis, né? Exatamente. Porque ela tem que entender que o agressor da vítima ali também, ela pode pedir para não se aproximar. Tem várias leis ali. Eu queria até que você desse umas orientações para as mulheres que estão assistindo a gente para não ter medo de denunciar, porque tem muitos casos que elas denunciam, vão lá, prende e daí ela vai lá, manda soltar. Aí a gente vê esses números aumentando. Por quê? Tem uma frase que eu gosto muito, Maura, ela é muito triste, mas ela é muito real. O feminicídio é o único crime que avisa que vai acontecer. Nenhuma mulher sabe quando ela vai ser estuprada, assaltada, vítima de estelionato, nada. Agora, o feminicídio, ele não vem sozinho. Então, existe uma série de crimes anteriores, uma ameaça, uma lesão corporal, um estupro, um relacionamento abusivo, tóxico. Então, tudo isso são alertas. Eu, não raras vezes, Mauro, isso me dói muito, mas eu já tive que falar para minha cliente, você está sendo avisada. O feminicídio avisa que vai acontecer, você está sendo avisada. Não é eu que estou avisando, é o agressor que está avisando que ele vai praticar. Ali, tá tudo, né? Então, não deixe o espiral ficar cada vez mais estreito. É necessário que se faça a denúncia. Hoje a gente tem medidas protetivas que são eficazes pela Lei Maria da Penha. E, inclusive, se houver o descumprimento dessas medidas protetivas, existe o crime de descumprimento de medida protetiva que gera a prisão imediata do agressor. E isso funciona, Mauro. Né? Hoje em dia existe o botão do pânico, que é um aplicativo de celular, que a mulher pode chamar a polícia ali e tem localizador, a polícia consegue saber onde ela está. Existe uma série de situações que o Estado está gerando um aparelhamento de proteção de mulheres. Então, o que a gente precisa é ter coragem e principalmente rede de apoio. É isso aí. Rede de apoio e conversar. Gente, mas se deixar, a gente vai ficar, esse assunto vai longe, porque vocês têm direito, tem que ir atrás, tem que conversar. Tá ali, eu vou deixar o Insta também da Maísa, de repente você tá em dúvida, quer perguntar alguma coisa que vocês não quiseram mandar pra gente, quer perguntar direto pra ela também, pode interagir lá, que com certeza ela vai ajudar. Gratidão. Imagina. Obrigado. E vem contar do seu livro.